Então, pessoal, dando início aqui à palestra, nós vamos falar a respeito da lei orçamentária na visão da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou tomar a liberdade, doutor Wagner, de vir aqui para frente, que eu acho que é até melhor, né? A gente que é professor não consegue falar sentado, né? Tem que ficar gesticulando, ficar andando um pouquinho. E antes de começar a falar a respeito desse tema, eu gostaria, para ter uma ideia aqui, como eu tenho muitos colegas aqui, eu também eu sou contador, eu sou formado em contabilidade, eu tenho curso de especialização em contabilidade pública e mestrado em administração, e também fiz direito, como eu falei para vocês, né? Sou advogado. E eu gostaria de saber aqui, como eu sou da área pública, trabalho no Tribunal de Contas do município, eu sou auditor, gostaria de saber, para ter uma ideia aqui, tem algum estudante aqui dentro? Alguém que está estudando? Só para a gente ter uma ideia. Ah, legal. Fazendo direito, né? Muitos estudantes fazendo direito. Legal. Outra coisa. Quem aqui é contador, que é da Prefeitura de São Paulo? Também tem alguns colegas aí que são contadores da Prefeitura. Quem aqui é advogado, que trabalha na área, assim, na área do direito, tal, da parte financeira? Ah, legal. Agora é engraçado, né? Quem aqui é de outras áreas? Mas que tem interesse, né? Isso é legal. Então, pessoal, a gente tem um grupo aqui, né? Pelo que eu percebi, multidisciplinar aqui. Tem pessoal de várias áreas. Então, acho que vai ser um assunto bastante interessante, vai dar para a gente interagir legal, né? Então, começando a falar a respeito do tema, sobre a lei orçamentária na visão da Constituição Federal, queria dizer o seguinte. Deixa eu abrir essa aguinha aqui. Queria começar destacando o seguinte. A primeira coisa, a gente percebe que nos cursos, né, de bacharel, não importa qual curso que seja, a área pública ela é pouco divulgada. Então nós temos aí no currículo, tanto da área de direito, quanto da área de contabilidade, por exemplo, administração, economia, a gente percebe que 90% do curso, ou até mais, é voltado para a área privada. E nós temos muito pouco a respeito da área pública, né? E a gente percebe o quê? Que o primeiro setor, que é a administração pública, e que deveria ser um dos setores mais explorados, porque é dele que nós praticamente dependemos, é dele que a gente vai atrás a respeito de saúde, a respeito de educação, transporte, né? A gente está cansado de ver até as manifestações que aconteceram aí, e estão acontecendo, né? A gente percebe que essa área é pouco, né, discutida dentro dos bancos da academia. Então a gente não percebe muito realmente esse tipo de assunto sendo abordado. Então a gente escuta muito direito penal, direito administrativo, um pouco de direito administrativo, direito civil, não sei o quê. Agora, o que fala da parte de direito financeiro ainda é muito pequeno. Tanto que nós temos poucas pessoas, poucos advogados e poucos contadores que trabalham a respeito desse tema. Então, um tema muito importante, que eu acho que a gente tem muito espaço para crescer aí, é um tema muito bom, né, que a gente precisa explorar um pouco mais. Então, o que nós vamos estar falando hoje aqui? A respeito do direito financeiro, vamos falar alguma coisinha a respeito do ramo, né? Direito financeiro, planejamento público, lei orçamentária anual, e vamos falar também dos créditos adicionais. Quem não sabe o que é nada disso aqui, por exemplo, poxa vida, o que é crédito adicional, lei orçamentária e tal, a gente vai estar discutindo aqui, e eu vou estar abrindo um pouco para vocês durante a nossa palestra. Por exemplo, direito financeiro, ensina o professor Celso Ribeiro Bastos. Olha que interessante. Embora o nome direito financeiro possa prestar-se a confusões e chegar-se mesmo a entender que ele cuida do sistema financeiro, né, do sistema financeiro, existe essa confusão também, tal verdade não acontece. Por quê? Porque as operações de natureza financeira, elas pertencem ao direito privado. Enquanto, né, o direito financeiro, como ramo do direito público, rege exclusivamente as finanças públicas.
Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a verificar aqui é o seguinte: a gente não pode confundir, né, as regras do mercado financeiro, do sistema financeiro, com as regras do direito financeiro, que é ligado ao direito público, né, e do qual rege toda essa parte de planejamento, execução do orçamento público. Então, toda essa parte ligada ao orçamento público e à execução do orçamento é ligada ao direito financeiro, que é o ramo do direito público. Na lição de Pereira de Barros, o que ele diz? Aquele que compreende regras, porque se deve dirigir a administração geral da Fazenda Nacional, no que é relativo à receita e despesa do Estado, à arrecadação, fiscalização e distribuição de todos os encargos da guarda e aplicação dos dinheiros nacionais. É a maneira de lhe fazer efetiva responsabilidade. Então, olha só, Pereira de Barros, ele abre um pouco mais e fala que o direito financeiro, ele aborda o quê? Ele aborda receitas e despesas da administração pública, ou seja, a sua arrecadação e a sua efetiva aplicação desses recursos. E além disso, você tem também, ele envolve também, além disso, a fiscalização desses recursos. Então, o direito financeiro, ele começa lá no planejamento da administração pública, né, quando ele planeja as arrecadações e receitas, quando ele faz lá as suas projeções de despesa, depois na execução e depois na fiscalização desses recursos. Então, olha que tramitação importante, né, que é o direito financeiro. Então, ele tem um grande campo de atuação, mas que você, se a gente olhar hoje, né, quando a gente está assistindo lá o Jornal Nacional, aí passa lá, filho matou a família, aí todo mundo para assistir lá, aí quando alguém vem conversar com você, você fala, não, isso aqui eu não posso, eu quero ouvir essa notícia aqui para saber, pô, o filho matou o pai, matou a mãe, como é que pode ser isso, né? Todo mundo fica prestando atenção, eu não concordo, eu concordo, aí tá legal, aí a pessoa espera você assistir o Jornal Nacional para você poder falar com ela. Aí quando chega a parte econômica, a parte que fala de finanças, o governo deve discutir essa semana o orçamento, fala, isso aí não interessa, vamos discutir outro assunto, que isso aí não interessa. Nós somos assim, por quê? Porque quando a notícia está relacionada ao direito financeiro, já é um tema difícil. Poxa vida, orçamento público, né? Orçamento participativo, orçamento impositivo, quem vai saber disso aqui? Isso aqui não interessa a mim. E tudo que é discutido ali interessa diretamente a você, porque todas as decisões que acontecerem ali, elas vão acabar chegando de um jeito ou em outro em você, não tem jeito de escapar. Mas são notícias difíceis, por quê? Porque nós não temos o costume de falarmos a respeito do direito financeiro. Quanto ao critério de divisão, quanto ao objeto, olha que interessante. Ele começa lá no direito financeiro constitucional, que são as normas que disciplinam a matéria. Então nós temos lá a partir do artigo 160 da Constituição Federal, que fala a respeito do direito financeiro. Inclusive, no artigo 169 da Constituição Federal, ele disse que lei complementar disciplinaria a respeito de operações de crédito, a respeito de gastos com pessoal, a respeito de empréstimos de longo prazo. Foi aí que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala a respeito do direito financeiro. E além disso, lá no artigo 165 também da Constituição, é que a gente começa a entrar na história do planejamento público, que nós vamos falar aqui hoje. Depois nós temos ali o direito financeiro administrativo, gestão exercida pelo Estado, né, por meio da administração pública, no tocante à execução orçamentária da receita, da despesa e do crédito público. Então, quando a gente fala, propriamente dito, no direito financeiro administrativo, nós estamos nos referindo ao quê? A Lei 4.320 de 64. Essa lei 4.320 de 64, que é uma lei aí que já está fazendo aí praticamente 50 anos, né? 49 anos, ela está plenamente em vigor, que é uma lei que também
dita normas de direito financeiro, mas ela é voltada para quê? É voltada para elaboração de balanços e de orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e município. Então, se nós pegarmos a lei 4.320 de 64, que tem status de lei complementar, porque naquela época não tinha essa divisão de lei ordinária e lei complementar, apesar de ser uma lei ordinária, ela tem status de lei complementar. A gente percebe que toda a administração financeira do Estado, ela vai estar calcada onde? Na lei 101/00, que é a lei de responsabilidade fiscal, e nessa lei 4.320 de 64. Bastante interessante. Depois nós temos as normas de direito financeiro penal, que são as punições que podem ser aplicadas, na comissão de fraudes fiscais cometidas pelos administradores públicos. Aí nós temos a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei 10.028 de 2000, que é a lei de crimes fiscais. Nós temos lá na parte especial do Código Penal a respeito dos crimes praticados pelos funcionários públicos. Então tem bastante, quando a gente pega ali, a gente tem bastante legislação, bastante normas que falam, que disciplinam a respeito do direito financeiro penal. Nós temos também o direito financeiro processual. Olha só, compreende as normas dos órgãos de controle relativamente às disposições recursais que cabe decisão por elas emanadas. Por acaso eu trabalho justamente num órgão que dispõe a respeito do direito financeiro processual, que é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, é ele que trabalha, é ele que está diretamente relacionado a essas normas de direito processual financeiro. Por quê? Porque lá nós temos os regimentos internos, nós temos as leis orgânicas que regem toda essa matéria, com relação ao quê? Com relação à disciplina na parte meramente administrativa. Na parte administrativa, quer dizer, apesar de ter o nome de tribunal, Tribunal de Contas, nós não entramos na parte penal, porque a parte penal cabe constitucionalmente ao Tribunal de Justiça, não é a nossa seara. A nossa seara é a parte administrativa, aplicação de multas, imposições de obrigações de fazer a coisa certa. Então é a nossa função. Se por acaso nós pegarmos algum desvio, alguma coisa assim, um crime de improbidade, tal, a gente remete isso para o Ministério Público, que o Ministério Público vai tomar as devidas providências. Então, a gente percebe que o direito financeiro, ele é aberto analiticamente em várias partes, aonde nós podemos estar exercendo um grande trabalho aí. Voltando agora um pouco, a parte do orçamento, vamos falar aqui a respeito do orçamento público e a legislação vigente. Quando eu falo orçamento público, nós vamos ver que o orçamento público, ele compreende não só a lei orçamentária, ele compreende o plano plurianual de investimentos, ele compreende a lei de diretrizes orçamentária e ele compreende também a lei orçamentária. Isso tudo está disciplinado na Constituição Federal, dos artigos 165 a 169. Também nós temos a lei de responsabilidade fiscal, conforme já disse aos senhores, dos artigos 4º e 5º, e também a lei 4.320 de 64, dos artigos 2º a 8º. Então, basicamente, o que nós vamos estar falando aqui hoje, nós vamos nos lastrear aqui nessa legislação. No Brasil, gostaria de falar aqui, no Brasil o orçamento deve ser tratado como um sistema de planejamento orçamento. Então, no Brasil, o planejamento público, ele deve ser totalmente interligado. Nós vamos ver que o orçamento do Brasil, a principal função dele, inclusive a União está caminhando para isso, é fazer um concertamento público, um concertamento com C, no sentido de sintonia mesmo. Por que isso?
Porque quando hoje o município, por exemplo, de Borá, aqui em São Paulo, que é um dos menores municípios aqui de São Paulo, ele faz o seu orçamento, esse orçamento de Borá, ele tem que estar interligado com o orçamento do Estado e tem que estar ligado também com o orçamento da União. Olha como é que chegamos. Então hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos no país 5.560 municípios. Então, todos os municípios, eles têm que, quando eles pensarem em planejamento, esse planejamento ele tem que estar interligado com o seu Estado e também com a União. Por que isso? Porque muitas vezes a União, por exemplo, dando exemplo agora desse PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento aí do governo Dilma, só para pegar como exemplo, aonde que ela aplica esses recursos? Nos municípios. Ela aplica esses recursos aonde? No município. Agora mesmo, o prefeito Haddad de São Paulo recebeu a informação que ele vai receber aí 8 bilhões, né, de reais aí com mobilidade, não sei o que, não sei o que lá. Então, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele é aplicado nos municípios. Os outros programas que são feitos pelo governo federal, eles também são aplicados no município. Porque nós moramos aonde? Em município. Então, o município que vai receber aquele recurso, porque é o município que vai gerar, que vai gerir aqueles recursos, ele precisa estar pensando nisso no seu orçamento. Quando o Estado também está passando recurso para o município também tem que estar alinhado e pensando no recebimento daquele recurso. Quando nós pagamos o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, 50% desse recurso, conforme a Constituição Federal, ela vai para onde? Para o município. Então 50% fica com o Estado e 50% com o município. Então o município ele tem que se preocupar lá na hora da elaboração dos seus instrumentos de planejamento com o valor que ele vai receber. Quando a União faz lá o cálculo do fundo de participação dos municípios, o dinheiro vai para onde? Para o município. Então ele está preocupado em colocar isso aqui no orçamento. Então esse concertamento é uma coisa inevitável que tem que haver entre os poderes, entre as entidades, entre os entes da federação. Não tem como escapar, tá? Então, dentro do planejamento público, nós temos o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. É importante citar aqui o quê? Que esses três instrumentos, eles também devem estar amarrados, interligados. Uma das coisas mais importantes que eu acho que nós não damos o mínimo valor, eu digo todos, é o plano plurianual. Ninguém lembra do plano plurianual. E o plano plurianual é um dos instrumentos mais importantes que existe. Por quê? Por que ele é importante? Pelo seguinte, porque ele é a plataforma de qualquer candidato a governo. Como assim? Então a gente vai pegar agora, nós vamos ter eleição ano que vem, para o governo federal. Então todo mundo lá vai estar, não, nós precisamos, todo mundo já sabe, né? Nós precisamos arrumar a mobilidade, precisamos melhorar a mobilidade, nós temos problemas na saúde, precisamos abrir mais hospitais, precisamos contratar mais médicos, precisamos contratar mais servidores voltados à parte escolares, os professores, precisamos melhorar a remuneração dos professores. Isso aí vocês vão ouvir de monte, né? A gente sabe isso. Quem quiser ser candidato aqui é fácil, né? Eu explico já o que vocês têm que falar e tá muito bom, né? Você tem que falar aquilo que todo mundo quer ouvir, né? Isso que é legal, né? Esse cara vai melhorar a educação, olha, esse aqui vai melhorar a saúde, olha, isso aqui vai colocar médicos, né? É tudo o que todo mundo quer ouvir, né? Isso aqui vai melhorar o transporte público, né? É o que todo mundo quer ouvir. O que acontece? Esse candidato, ele sendo eleito, ele vai ter que fazer o seu plano, ele vai ter que trazer aquelas propostas que ele fez lá quando ele era candidato e vai ter que colocar no instrumento. Que instrumento é esse? No plano plurianual. E depois nós vamos perceber que ao longo dos 4 anos, essa pessoa, ela vai sair do governo e não fez nada daquilo que ela falou. Essa novela eu já vi, né? Vocês já estão acostumados com isso, né? Não fez nada, não está falando nada. Por quê? Porque ela não cumpriu o plano. E nós vamos saber por que ela não cumpriu o plano e se ela tem que cumprir esse plano. Vou falar daqui um pouquinho para vocês.
Depois, se ela fez o planejamento e ela quer cumprir o planejamento, ela vai passar para a lei de diretrizes orçamentárias. E em seguida, ela vai passar para a lei orçamentária anual. Então, esses três instrumentos, eles têm que estar intimamente interligados. Depois disso, a gente vai perceber o seguinte, que o PPA, ele é um instrumento, é um planejamento estratégico de longo prazo, porque ele é por um período de 4 anos. A LDO é tático, médio prazo, porque vai pegar um pedacinho do PPA, e depois nós temos a lei orçamentária, que é o operacional, aquilo que nós vamos trabalhar no dia a dia. Então nós hoje estamos sob a égide da lei orçamentária. Então tudo que acontece hoje no município, no estado e na União, com relação à receita e despesas, é feito com base na lei orçamentária. Então aqui que eu estou falando para vocês, a visão estratégica de desenvolvimento, num cenário macro. Depois nós temos aqui o plano plurianual e os orçamentos anuais. Todos eles são programas estratégicos que têm que estar intimamente relacionados. Tá? Aí quando a gente fala de orçamento público, nós temos 3 teorias. O orçamento é sempre uma lei, que ela é a teoria de um financista alemão, que ele diz que o orçamento é sempre uma lei. O francês, ele diz que na sua maioria é um simples ato administrativo, às vezes contábil em outra lei. E nós temos também uma outra teoria de um outro francês, que diz o seguinte, que possui apenas a aparência de lei. Pensem vocês aí, o que vocês acham? Qual dos 3 aqui que seria mais correto? Qual teoria que prevalece mais? A teoria que prevalece mais, que é a mais difundida, é que o orçamento ele tem apenas uma aparência de lei. Olha que interessante, apesar de ser aprovado por uma lei, ele tem apenas a aparência de lei. Por quê? Porque a lei, ela é impositiva. Ou você não deve fazer, ou você deve fazer. E nós vamos perceber que na parte que fala a respeito do orçamento público, ele não é bem assim. Então, vamos lá, aparência de lei. Então, numa visão mais restritiva, a lei orçamentária não cria legislação sobre receita e despesa, apenas autoriza o executivo a cumpri-las. Olha que interessante, ele autoriza. Então, quando o executivo tem a sua lei aprovada, né, pelo legislativo, o que acontece? O legislativo está dando uma condição para ele e fala assim, olha, você está autorizado a cumprir a lei. E se ele não cumprir essa lei? Não tem problema. Por quê? É apenas uma autorização. Então nós temos aqui, autorização significa que o executivo deve determinar qual é a programação de trabalho. Então, a partir do momento que o orçamento é aprovado, e isso é muito interessante, a partir do momento que o orçamento é aprovado, volta para o executivo a obrigação e o poder discricionário de realizar aquele orçamento da melhor forma possível. Por quê? Porque durante o ano pode acontecer situações que o executivo é obrigado a mudar um pouco aquele orçamento que foi aprovado. Então, por exemplo, vamos supor o caos que está a saúde hoje, apesar que está tudo caos, né? Caos da saúde, caos da educação, caos do transporte, né? Mas vamos supor aqui, hipoteticamente, né? Hipoteticamente, que apenas a saúde é que está com problema. A educação está maravilhosa, o resto é tudo maravilhoso. Aí precisa de mais recursos para a saúde. O que faz o executivo? Ele pode segurar os recursos da educação, né, dentro dos limites permitidos pela Constituição Federal. Ele pode, às vezes, segurar recursos de outras áreas e passar esses recursos para a saúde, onde está precisando mais, porque são demandas que aconteceram ao longo do exercício. Hoje não tem condição, né? Porque hoje tudo precisa, né? E você pode ver que quem termina sofrendo sempre no orçamento, a gente percebe disso, o que é? É lazer, é esporte, são as áreas mais fracas. Por quê? Porque as prioritárias não conseguem ser atendidas, então os recursos dessas áreas são segurados e são passados para outras áreas que são mais prioritárias, né? Como diz o outro, apagar incêndio.
Então, na definição do professor Alberto Deodato, ele diz o seguinte: o orçamento é, na sua mais exata expressão, o quadro orgânico da economia pública, é o espelho da vida do Estado, e pela cifra se conhece o detalhe de seu processo, de sua cultura e de sua civilização. Olha que lindo, hein? Muito bonito, né? Então, é perfeito, porque no orçamento de cada ente público, no orçamento de cada município, de cada estado, realmente está a história daquele município e daquele estado. Se você fizer uma análise dos recursos, como é que são distribuídos os recursos, você vai poder entender quais são as áreas mais prioritárias, o que está com mais problemas, o que está com menos problemas, o que precisa melhorar mais. Então a gente consegue ter uma visão ampla, realmente, se nós analisarmos os orçamentos dos entes públicos. Então, o orçamento público é uma lei? É uma lei apenas no sentido formal, aquilo que eu falei para vocês. É um programa de trabalho do Poder Executivo que contém plano de custeio dos serviços públicos, ou seja, aquilo que já existe na administração, que basicamente é 90% ou mais, porque o Estado, gente, ele funciona como nós, na nossa casa. Nós recebemos a nossa receita mensal e praticamente antes de você receber, você já gastou, né? Então quando você recebe o salário, já saiu da sua conta bancária, já tem um monte de débito lá. Por quê? Nós já temos despesas que são despesas do dia a dia. Então você tem que pagar a prestação do imóvel, pagar aluguel, pagar a escola das crianças, pagar não sei o que, restaurante, cartão de crédito, né? Que você comprou, que a sua mulher gastou pra caramba, né? Depois você tem que pagar, aquela coisa toda. Então o seu dinheiro já está comprometido. São as despesas de custeio. Plano de investimento e inversões. O que sobra para investir? Poxa, amor, nós precisamos comprar aquela casa na praia. Nós precisamos comprar lá, o vizinho comprou uma casa na praia, a gente não vai comprar nada, olha aí, ó, vamos comprar um terreninho. Não dá, amor. É o plano de investimento. O Estado é do mesmo jeito. O Estado também não consegue comprar nada, não consegue fazer nada. Por quê? Está tudo comprometido. Essa é a realidade. E depois, o principal, olha só, é o plano de obtenção de recursos também. Por quê? Amor, nós precisamos comprar o terreninho. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pede emprestado para o banco. Faz um empréstimo, pede emprestado para o nosso vizinho. Ou pede emprestado para o nosso cunhado, né? Sempre o cunhado que dança. Então, também, por quê? Tudo isso está no orçamento. Aquilo que você já gasta no dia a dia, aquilo que você precisa investir e da onde vai vir os recursos para você investir. Então, a gente não presta atenção nisso, mas olha só o que é o planejamento público. Então, aspectos financeiros. Esses são os tipos de orçamento que nós temos: tradicional, desempenho, base zero, programa e participativo. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do base zero, que eu acho que é um orçamento muito interessante. Por quê? Na sua maioria, os orçamentos, como é que eles são feitos? Um orçamento de um ano para o outro, ele é apenas atualizado. Então o governo pega, já fiz o orçamento ano passado, como é que é o orçamento do ano que vem? Põe mais 10% em cima e vão fazer o mesmo orçamento. Então o pessoal não discute muito o orçamento na prática. Coisa errada. Esse é o que é feito normalmente. O orçamento base zero, que é um orçamento que surgiu nos anos 60, ele determina o quê? Determina que o executivo parta sempre do zero. Ou seja, ele está sempre começando um novo orçamento. Ou seja, quais são as demandas que nós temos? Então você vai ter que colocar lá tudo de novo, vai ter que começar como se você começasse. E quando você está fazendo esse exercício, começando novamente a falar do orçamento, você automaticamente está refletindo sobre aquilo que você está colocando. Quando você simplesmente aumenta ou mantém aquilo que já está, você nem percebe mais nada. Hoje, o praticado é o orçamento programa, porque você tem uma classificação programática, que essa classificação programática ela tem que fechar nos instrumentos do município, PPA, LDO e LOA, e fechar também no Estado e na União. Então você tem lá uns códigos que são os mesmos códigos que são perseguidos em todos os instrumentos. Dessa forma, você tem como verificar a saída do dinheiro, para onde ele foi, aonde ele está.
Então aquele dinheiro X saiu nesse programa e chegou naquele programa lá embaixo. Por exemplo, Programa Saúde da Família. Então, se é um programa da Saúde da Família, um programa do governo federal que vai vir para o município, esse programa ele vai ser mostrado um código lá na União, depois ele mostra um código de saída do recurso, ele vai mostrar o mesmo código de entrada no município e vai mostrar o mesmo código na hora do gasto desse recurso. Então você consegue visualizar a tramitação do dinheiro. E um outro orçamento interessante também, que é feito junto com o orçamento do programa, é o orçamento participativo, que é muito importante. Por quê? O orçamento participativo, ele é o orçamento em que a população participa junto. Então, quem é que sabe melhor as necessidades do que a população? Não tem, né? Então, hoje, inclusive pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, é obrigatório a participação pública nas discussões envolvendo o planejamento público. Isso é importantíssimo. E o que a gente percebe é o seguinte, é que quando a Câmara Municipal ela faz os debates, quando a Prefeitura Municipal ou quando o Estado chama a população para discutir o orçamento, não aparece ninguém. Aparece menos pessoas do que está aqui nessa palestra hoje. Eu até agradeço, olha, vou até agradecer a Deus que apareceu tanta gente assim, né? Então, não aparece ninguém. Então, quer dizer, é uma coisa super importante. Então, às vezes você fala assim, poxa vida, está faltando um posto médico, um posto de saúde no meu bairro. E ninguém coloca o posto de saúde no meu bairro. Mas escuta, você foi discutir lá, na hora do orçamento, que precisava de um posto de saúde no seu bairro? Não vai sair. Por quê? Porque aquele outro que foi discutir, o posto de saúde que talvez pudesse ir para o seu bairro, foi para outro bairro, foi para outro município, para outro bairro mesmo, né? Para outra zona da cidade. De repente você queria na zona sul e foi para a zona norte. Por quê? A outra pessoa foi lá, discutiu e ganhou o direito. Então isso aí é uma coisa importante. Então, o orçamento de programa, ele tem 4 etapas: planejamento, programação, orçamentação e projeto, que são as etapas. O que se pretende realizar? Hoje, o que nós temos é o orçamento programa, tá? E o orçamento participativo permite que o cidadão debata os destinos e defina os destinos da sua cidade. É muito importante isso daqui. Quando a gente entra na lei orçamentária anual, que está no artigo 165 e artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente percebe o seguinte, que a lei orçamentária, ela tem como função expressar o montante de ingressos orçamentários, ou seja, as receitas que a administração pública irá arrecadar, e os dispêndios a serem efetuados. É bem simples, está vendo? Aquilo, quanto que o Estado vai arrecadar e quanto ele vai gastar. É isso. Esse é um resumo da lei orçamentária. A lei orçamentária, ela tem que seguir alguns princípios, que são princípios básicos, que estão estampados na Constituição Federal, na Lei 4.320, como princípios da unidade, anualidade, universalidade e exclusividade. Por exemplo, o princípio da unidade: todos as secretarias dentro de um município ou dentro do estado, elas fazem os seus orçamentos, e esse orçamento ele é depois consolidado numa única peça. Então a gente chama de princípio da unidade. Então, o orçamento, por exemplo, da Secretaria de Educação, o orçamento da Secretaria da Saúde, ela está consolidada dentro do orçamento do município. E não é só isso, da Câmara Municipal, o orçamento do Tribunal de Contas, o orçamento do Tribunal de Justiça, o orçamento do Ministério Público, dos hospitais, eles estão agregados aonde? Dentro do orçamento do Estado. Então, o princípio da anualidade, o orçamento, ele tem vigência anual, o período dele é 1 ano. Universalidade: todas as receitas e despesas, elas devem constar daquele orçamento, ou seja, na hora do gestor público elaborar a peça orçamentária, ele deve, por obrigação, saber quais são os recursos que provavelmente entrarão no cofre público e quais são os recursos que sairão também dele. Então essa é uma obrigação. E exclusividade, ou seja, não pode ter matéria estranha à receita e
despesa. A lei orçamentária, ela compreende o orçamento fiscal, o orçamento social e das empresas, tá? Algumas inovações que foi trazida com a lei de responsabilidade fiscal. Ela deve ser elaborada em conformidade com o PPA e com a LDO, né? Demonstrativo de medidas de compensação e renúncia de receita, reserva de contingência com base na receita corrente líquida, de acordo com a LDO. Então, olha só, se por acaso o município quiser abrir mão de alguma arrecadação, olha só, eu vou cobrar menos imposto daquelas empresas para aquelas empresas virem se instalar aqui no meu município. Ela pode fazer isso? Pode, até pode, mas ela tem que mostrar quais são as compensações que irá fazer com relação a essa dispensa, essa isenção que ela está dando para as empresas. Então, por exemplo, se eu dou uma isenção de ICMS, eu tenho que mostrar da onde que eu vou tirar o recurso. Ou eu vou diminuir uma despesa que eu tenho, ou eu tenho que aumentar uma receita. Quer dizer, é complicado para o ente público. Hoje o ente público não pode diminuir a sua arrecadação. Contingência. Se acontecer alguma coisa no meio do exercício, que de repente leve o executivo, vamos supor, eu tinha uma previsão de arrecadação de X, só que eu estou percebendo que devido ao mercado de trabalho, que diminuiu, nós estamos com a inflação danada aí, a receita caiu, o que acontece? Eu tenho que contingenciar, ou seja, eu tenho que segurar despesas. Então a administração pública, ela não pode gastar se por acaso ela perceber que não vai entrar aqueles recursos que ela previu. E novos projetos. Isso aqui é interessante, que foi trazido pela lei de responsabilidade fiscal, que o governo, ele só pode fazer um novo projeto, ou seja, ele só pode fazer um novo hospital, só pode fazer um novo viaduto, fazer um novo gasto de investimento, se os outros investimentos que estão sendo feitos, eles estão devidamente atendidos. Então hoje o governo pode começar, por exemplo, estava o Kassab começou um hospital, um exemplo, o prefeito Kassab começou um hospital, aí entrou o Haddad, e não terminou o hospital até dezembro, aí entrou o Haddad, o Fernando Haddad, em janeiro, e falou assim, não, aquele hospital lá era do outro, não vou fazer. Não, ele tem a obrigação de continuar o hospital, porque o hospital não é uma coisa do prefeito, é da sociedade, tá certo? É a sociedade que determinou aquilo no orçamento, é a sociedade que precisa daquilo. Então ele não pode simplesmente falar, não vou fazer mais aquele hospital, que eu acho que para mim é uma obra do prefeito antigo. Não, a lei obriga ele, se ele quiser começar uma nova obra, ele tem que atender a que está em andamento. Isso aqui é muito importante, porque antes a gente via nos Globos Repórteres pela vida aí, né? As obras que foram iniciadas por um governo, por um prefeito e não deram continuidade. Hoje você não pode fazer isso, tá? Na proposta orçamentária, as informações contidas devem estar em consonância com as diretrizes, conveniência do grau de proposta, consonância dos propósitos anunciados, né? Adequação da programação aos propósitos, então tem que estar sempre super amarradas, viabilidade da programação proposta, compatibilidade entre dispêndios previstos e os resultados esperados. Olha que interessante, sempre que é feita a lei orçamentária, você tem que ter uma compatibilidade entre aquilo que você previu de dispêndio, né? Ou seja, princípio da economicidade, princípio da modicidade, princípio da publicidade. Então, se eu estou gastando dinheiro, quais são os resultados esperados com esse gasto? Que é super importante, gente. Não adianta a administração pública agir com eficiência, ou seja, realizar uma obra rapidamente, se ela não teve efetividade, ou seja, você não alcançou o resultado esperado. Adianta eu abrir um posto de saúde, por exemplo, num lugar que não mora ninguém, né? A administração pública foi super rápida, gastou pouco e abriu um posto de saúde. Mas para quem? Não tem população naquela área. Adiantou alguma coisa? Não. Ou seja, não trouxe eficácia e nem efetividade. Então o gasto público, ele tem que ter um resultado, ele tem que alcançar um objetivo.
Determinações da lei de responsabilidade. A lei orçamentária deve manter conformidade com o PPA e com a LDO, já comentou. Demonstrativo das medidas de compensação à renúncia de receita, quais são as medidas que você está fazendo, e aumento da despesa obrigatória de caráter continuado. Então, por exemplo, se eu amanhã quiser aumentar a minha despesa com o pessoal, eu vou ter que mostrar que eu tenho recurso suficiente para continuar pagando aquela despesa com o pessoal. Porque é muito fácil você colocar uma despesa no orçamento, é muito fácil você colocar uma despesa nova no orçamento e faz aquela despesa. Só que você vai ter recursos para manter aquilo lá? Gente, esse é um grande empecilho da administração pública. O que é esse empecilho? É a administração pública usar um recurso que às vezes vê esporadicamente, numa determinada despesa ou num determinado investimento. Ela faz um hospital, por exemplo, e depois não tem dinheiro para contratar médico. Por quê? Ela não fez um bom planejamento. Então não adianta. Eu fiz o investimento, construí determinada coisa, mas eu não consigo mantê-la. Reserva de contingência, que a gente já falou. Novos projetos. Aí a Constituição Federal diz o seguinte: são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Por exemplo, o governo diz assim: olha, eu vou fazer determinada coisa, mas ela não está na lei orçamentária. Ele pode fazer isso? Então hoje, gente, para você iniciar um projeto, se faz necessário que esse projeto seja incluído no plano plurianual. Mas, se esse projeto, pela Constituição Federal, tiver uma duração inferior a 1 ano, ele pode ser colocado diretamente na lei orçamentária, desde que seja aprovado pela Câmara Municipal. Quer dizer, é possível então iniciar um projeto nessas condições. O ciclo orçamentário, ele passa pela elaboração, que é feito por todos os órgãos dentro de um determinado ente, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, Prefeitura, etc. Elaboração. Estudo e aprovação, que é feito pelo Poder Legislativo, que ele vai estudar aquilo que foi mandado para ele e ele deve aprová-lo. A execução, que é feita por todos os órgãos componentes daquele ente, e a avaliação daquilo que foi feito. Os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA e aos créditos nacionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Então hoje, como é que é a aprovação hoje da lei orçamentária junto às câmaras legislativas e ao Congresso Nacional? Ele é feito como? Ele é feito da seguinte forma: tem que ser na maioria absoluta dos seus membros. Então a maioria absoluta é que aprova o orçamento. Aí caberá uma comissão mista permanente de senadores, e deputados emitir parecer sobre o planejamento público. Mais ou menos funciona também nas câmaras municipais. As emendas à lei somente podem ser aprovadas caso elas sejam compatíveis com PPA e LDO. Quer dizer, se algum parlamentar quiser fazer alguma alteração hoje, eu digo hoje porque nós estamos tendo aí a discussão sobre o orçamento impositivo, que eu vou falar agora em seguida, se quiser fazer alguma alteração hoje, ele vai ter que verificar se aquela alteração está compatível com o PPA e com a LDO, tem que indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa. Ou seja, hoje o parlamentar, para ele poder alterar a lei orçamentária, ele precisa verificar o quê? Isso aqui está ligado a erro, está ligado à omissão do poder público. Por quê, gente? Porque a prerrogativa de encaminhamento e de elaboração dos instrumentos de planejamento público é de competência de quem? Do chefe do executivo. Então é o chefe do executivo que tem a competência de elaborar a lei, os planejamentos públicos, a lei orçamentária, tá? Então é isso que eu falei para vocês, sejam relacionados com a correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto de lei ou de projeto.
Apareceu algum desses erros? Aí pode ter alteração. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. Isso aqui está no artigo 166 da Constituição Federal. Então hoje tem uma discussão: orçamento autorizativo e orçamento impositivo. Eu já falei para vocês que hoje, né, o orçamento ele é autorizativo, ele tem uma autorização. E hoje está se querendo fazer um orçamento impositivo. O que eu penso? De certa forma, o orçamento ele já é impositivo. Só que o que acontece com o orçamento impositivo? Ele é impositivo por quê? Porque a partir do momento que o chefe do executivo ele manda a sua proposta orçamentária para o legislativo e o legislativo a aprova, obrigação do chefe do executivo é fazê-lo de acordo com aquilo que está lá. Ou seja, como diria o nosso ex-ministro Magri, o orçamento ele é imexível. Não pode mexer no orçamento, ele é imexível. Agora, como que acontece que o poder público hoje ele mexe no orçamento? Por que ele mexe tanto, ele começa de uma forma e termina de outra? É simples, porque dentro da própria lei orçamentária, dentro do próprio projeto de lei orçamentária, tem um artiguinho lá que é feito com base na lei 4.320, que é colocado lá dentro, que diz o seguinte: o chefe do executivo poderá alterar o orçamento até tantos por cento, dependendo da sua necessidade. Por exemplo, no município de São Paulo, a praxe é colocar 15% de mudança que o chefe do executivo pode alterar, mas isso pode chegar até 100%. Agora, o chefe do executivo colocou esse artigo lá, o legislativo aprovou com aquele artigo lá. Aí vamos falar que o chefe do executivo está errado? Não, não está errado não. Eu mandei, você aprovou, eu estou fazendo de acordo com aquilo que você aprovou. Agora, se você tirar esse artigo aqui, não vai ter isso aqui não. Aí ele, para fazer qualquer alteração no orçamento, ele vai precisar do quê? De autorização legislativa. Agora, o que acontece hoje? O poder legislativo está na mão de quem? Do poder executivo. Então o executivo manda do jeito que ele quer, o legislativo aprova e acabou, nem lê. Olha que coisa, gente. E a gente não pensa nisso. Agora, o impositivo é nesse sentido? Não, o impositivo não é nesse sentido. O impositivo é no sentido das emendas parlamentares. Eles não estão preocupados com aquilo que o executivo colocou. Eles estão preocupados com aquilo que eles querem colocar lá dentro. É isso que é o orçamento impositivo. Eu estou mostrando as duas vertentes para vocês analisarem. Vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Então hoje, a PEC 565, ela torna obrigatória a execução de emendas individuais ao orçamento relacionadas a programas prioritários listados pelo Executivo e limita seu valor total a 1% da receita líquida corrente, receita corrente líquida. Então, olha só, receita corrente bruta da União, 1 trilhão e 200 bilhões. A receita corrente líquida, que entra só a parte, sai fora a parte de empréstimos que foram pedidos, né? Que eles estão aqui, ó. Nós temos dois tipos de receita: receita correntes e receitas de capital. As operações de crédito, venda de bens, recebimento de empréstimos, transferência de capital, isso aqui sai fora. O que entra aqui? Entra só essa parte de cima aqui, ó, receitas correntes, receitas tributárias, de contribuição, etc, etc. Isso daqui dá no governo federal 687 bilhões. Então você coloca ali 687 bilhões vezes 1%, são 6 bilhões que o governo federal tem a obrigação de fazer. De fazer em relação ao quê? De fazer em relação às emendas que forem propostas pelos parlamentares. Então, é isso o orçamento impositivo. O que está se querendo nisso daí? Não está se querendo que o governo faça o orçamento do jeito que foi planejado,
e ele mandou para o legislativo. Não. Está se querendo que as emendas parlamentares que forem aprovadas, elas sejam feitas. Agora, será que as emendas parlamentares, que é uma parte eminentemente políticas, será que elas traduzem realmente a necessidade da maioria? Porque o chefe do executivo, quando ele faz o orçamento, ele tem que pensar não de forma individual, e sim de forma coletiva. Então, às vezes, quando eu estou lá fazendo a minha proposta no palanque, eu tenho uma visão da administração. Quando eu entro, por exemplo, o próprio Haddad, vamos falar do Haddad de novo, que nunca foi prefeito, ele estava lá fazendo candidato a prefeito. Quando ele entrou, a visão dele mudou. Opa, agora eu estou do outro lado da cadeira, né? Mas ele tem que pensar o seguinte: eu não posso atender a Zona Leste, a Zona Norte e não atender a Zona Sul. Ah, não, a Zona Sul só tem rico, ou a Zona não sei o que só tem rico, não sei o que e tal. Não, não pode. Ele tem que pensar de forma igualitária para todos, isonômica. Então, ele pensa dessa forma. Não só ele, todos os gestores públicos, todos os prefeitos têm que pensarem assim. Agora, o parlamentar, será que ele pensa dessa forma? Então, é para vocês verem a discussão que está sendo feita aí com relação ao orçamento positivo. Novidade em relação à versão anterior da PEC: inclusão das emendas no contingenciamento, isso aqui é importante, caso as estimativas de receita e despesa resultem do não cumprimento das metas de superávit fiscal. Ou seja, mesmo no orçamento positivo, se cair a arrecadação, também o governo não precisa fazer isso daí. Aqui, funções do orçamento: ela serve de base para a contabilidade, especifica a origem e aplicação de recursos e permite a confiabilidade dos registros. Tá? Ela tem uma função de instrumento de planejamento e programação, que retrata o plano de ação, define objetivos e reflete decisões políticas. É um instrumento de gerência e administração e facilita a coordenação, evidencia distorções, possibilita correções tempestivas. Então, o orçamento é um instrumento muito interessante quando utilizado adequadamente. Por exemplo, no município de São Paulo, o prazo para elaboração é até 30 de novembro, 30 de setembro, e na União até 31 do 8. E o prazo para votação até 31 do 12. A última lei é a Lei 15.680 de dezembro de 2012. Quem tiver interesse, entrar no site da Prefeitura, no site do Estado, da União, você tem que conseguir baixar a lei orçamentária. Só para a gente ter uma ideia, aqui no caso de São Paulo, de 2012, né, que já acabamos o exercício, nós tivemos aí uma previsão de 36 bilhões. Gente, só para ter uma ideia do que é a receita, do que é o valor de 36 bilhões, nós somos aí o 5º orçamento do país em arrecadação. Nós perdemos da União, a gente viu que tem 1 trilhão, nós perdemos do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e vem São Paulo. Aí depois continuam os outros estados, aí lá para baixo vem o município do Rio de Janeiro, depois vem os outros estados. Quer dizer, São Paulo não é um município, São Paulo é muito mais do que um estado, né? Então, de receitas, olha só, nós previmos aqui 33 bilhões de correntes e capital 4 bilhões. Nós arrecadamos 2.800 de capital e foi arrecadado 33.737. Vocês viram que ficou ali, né? Até que o orçamento foi bem executado. Agora, para 2013, olha como subiu a previsão. A previsão foi de 36 para 42 bilhões. 36 em receitas correntes e receita de capital 5.521. Quer dizer, São Paulo, cada vez mais as receitas vêm aumentando. Por quê? Porque sempre o governo vai atrás de novas receitas. Então, melhora a planta genérica de valores sobre o valor venal do IPTU, combate a sonegação. Então, quando o governo realmente pretende, vamos coibir a sonegação, vamos fazer isso, vamos verificar quem está fazendo vendas aí sem nota fiscal, não sei o que, aumenta a arrecadação. Quer dizer, são formas de aumento da arrecadação. Convênios, por exemplo, com a Receita Federal,
Então na Receita Federal o cara manda um valor, aí aqui o cara recolhe um valor diferente, vai lá a prefeitura olhar, né? Sistema de geomapeamento, você está construindo lá um puxadinho na sua casa, de repente chega o fiscal, né? Pô, mas esse puxadinho é no fundo da minha casa. Só que quem viu não foi o fiscal, quem viu foi o satélite, né? Então o satélite enviou a informação e a fiscalização foi olhar na sua casa bater, né? Escuta, você está fazendo um puxadinho aí, mas como você está vendo? Está bem escondido aqui no fundo, né? Tudo isso, gente, é a administração pública numa ânsia danada de arrecadar, né? De arrecadar. E isso daí é correto, né? É melhor arrecadar assim, de forma lícita, vamos dizer, entre aspas, do que ficar aumentando aí os impostos, né? É um passo que a gente paga em 5 meses por ano. Aqui eu trouxe aqui uma relação de receitas e despesas. Esses dados aqui depois vai ser disponibilizados aqui para a OAB, vai ficar no site, depois o Dr. Wagner vai falar a respeito disso, né? Aqui os dados também, que só para vocês terem uma ideia. Aqui os créditos orçamentários, é aquilo que eu falei, que são as alterações que são possíveis de fazer dentro do orçamento, desde que tenha logicamente uma autorização do legislativo, porque para fazer uma alteração orçamentária precisa sempre ter uma autorização legislativa, tá? Quando sai o orçamento é chamado de créditos orçamentários. Depois nós temos a mudança para créditos adicionais, ou seja, valores que se adicionam ao orçamento, tá? No município de São Paulo, como eu falei para vocês, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos até o limite de 15% do total da despesa fixada, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto. Então, para poder mudar um orçamento, é necessário que tenha autorização legislativa. Esses são os tipos de créditos adicionais que estão nos artigos 40 a 46 da Lei 4.320, né? E no artigo 167 da Constituição Federal. Nós temos os suplementares, especiais e extraordinários. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Gostaria de agradecê-los. Eu tenho lá uma página no Facebook e também o meu e-mail. Se alguém quiser lá, eu sempre trago informações a respeito da administração pública, cursos, palestras que estão acontecendo. Se alguém quiser mandar lá o convite para mim, eu viro coleguinha, né? Eu tento sempre colocar algumas coisas voltadas para a administração pública, mas não tem como escapar da foto da torta, né? O cara comeu a torta no domingo, então alguém posta lá, né? O pessoal gosta de postar essas coisas, né? A foto da torta, da comida, não sei o que, né? Mas a gente tenta sempre falar a respeito disso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, eu estarei agora aberto às perguntas. Obrigado.